Pois é, o que aconteceu e o que acontece com as próteses, que a gente já tem estudos mostrando isso, que é um vazamento de aproximadamente 99% das próteses, o que acontece é que ela vaza através dessa membrana. Então, a prótese ela é colocada assim no seu corpo e ela vai sair. A diferença é gritante. Mais murcha, né? Murcha, né? Parece... Ou seja, muito do que está dentro já foi para o organismo, né? Foi para o meu organismo e causaram vários sintomas em mim. Quais foram os sintomas que você teve? Pronto. Então, quando você perguntou, né? Quando você colocou e tal. Então, eu cientemente eu só sabia que poderia ter contratura capsular. Explica. Pronto, que é uma contratura. Quando você coloca alguma coisa dentro do seu corpo, ele reconhece aquilo como algo que não é orgânico, então ele vai produzir uma barreira ao redor, como se fosse uma pele. Então, ele vai fazer uma pele ao redor do silicone, e fazendo essa pele, essa proteção, essa cápsula. Com o passar do tempo, todo silicone vai ter cápsula. Não tem essa de que, porque você só botou há 1 ano, não tem... Todo organismo produz cápsula. Certo. Já é fato. Então, a partir do momento que tem essa cápsula, tem 4 níveis. Aí tem o nível 1, que é a cápsula normal formada. Nível 2 é porque já vai apertando, a cápsula começa a apertar o silicone. Eita. E aí, se está apertando, tem nervo, tem músculo, está localizada na sua caixa torácica, começa a doer, quando você respira, dói. Eita. Aí você começa a sentir umas pontadas. Aí, às vezes, você vê sua prótese, o peito está deformado. Está um peito mais alto aqui, outro mais baixo. Por quê? Porque é a contratura que está acontecendo. E dependendo do ângulo da contratura, tudo muda tudo, né? Exatamente. Então, eu fui informada dessa contratura e antes mesmo da contratura acontecer, o meu primeiro sintoma foi esse, como eu te disse. Ela é pesada. Você viu que é pesada? Eu vi. É um peso. É. Então, esse peso ele ficou no meu tórax e o primeiro sintoma que eu considero como sintoma foi a diminuição da minha capacidade respiratória. Eu imediatamente acordei no pós-cirúrgico e falei, cadê o ar? Não estou conseguindo respirar. Porque ele fica em cima da costela, pressionando. Você imagina isso? Um peso na sua costela? Para sempre. Então, eu fiquei com essa sensação de não estar conseguindo respirar de imediato. E aí, com 1 mês, eu comecei a ter uma sensação de... Sensação não, acontecia mesmo. Tem um ossinho aqui no final do diafragma que se chama externo. Externo, tô ligado. Ele estralava. Eu respirava, Clac. Respirava, porque eu tenho essa facilidade de estralar coisas. Já instalei meu externo corpo. também. E eu respirava, respirava, toda hora eu respirava. Aí eu fui no ortopedista. Não, talvez seja por causa do silicone. Eu comecei a estranhar. E aí, com um tempo depois, eu engravidei do meu primeiro filho e único. Tu tava com silicone? Tava com silicone. Ixi. E aí eu já tinha perguntado ao médico, vou poder amamentar? Ele, vai, é tranquilo. Não falou porcentagem, não falou nada. Pode amamentar, normal, normalmente. E aí, quando eu fui amamentar, eu tive mastite. Larissa, mas mastite pode acontecer com qualquer mulher que tem ou que não tem silicone. Pode, realmente. O que é mastite? Desculpa a ignorância. Inflamação dos dutos mamários que sai o leite. Então, você tem febre, fica inchado, fica vermelho. E ainda tive fissuras no mamilo que começou a sair sangue, rachava e eu não conseguia amamentar. Então, eu fiquei praticamente 3 semanas, quase 1 mês, amamentando meu filho com muita dor. Na raça, né? Na raça mesmo. Uma dor brutal. Que eu me contorcia. Eu deitava na cama e me contorcia para amamentar meu filho. Mas aí eu fui até o final. E eu consegui amamentar ele ainda por uns 30 meses, praticamente. 30 dias? Meses? 30 meses? Você conseguiu amamentar por 30 meses? 30 meses. 2 anos e meio. 2 anos e pouco. Por aí. Com essa dor aí? Não, a dor, eu fiz o tratamento e aí coloquei um bico de silicone, por ironia. Você coloca um bico para poder amamentar e por ironia. proteger o mamilo. E aí passou a fissura, passou a mastite, a amamentação foi prolongada até os 30 meses do meu querido Luiz Henrico, que hoje tem 9 anos. Então, e me acompanhou nessa saga. Claro. Em todo momento. Isso aí eu tinha 1 ano e meio de silicone, mais ou menos, sofrendo isso, né? De mastite e tal. Amamentei. E aí começaram a aparecer sintomas inespecíficos que eu imaginava que, não, é normal, sim, né? Normal. E aí eu comecei a ter queda de cabelo muito grande. Eu tive um negócio bizarro que muitas mulheres que com silicone elas têm também não imaginam que pode ser pelo silicone. Que é um negócio chamado
É tipo uma espécie de um nódulo de gordura que aparece aqui no olho, que não é T-sol, né? Que sabe como é? O T-sol, né? Sim, aqui do cantinho. Não é blefarite, não é uma inflamação. É uma... Esqueci o nome agora. E eu fiquei com esse negócio, que eu fui no oftalmologista e ele falou, você vai ter que operar. E aí, realmente, só saía com a cirurgia. Eu fiquei com calombo aqui. E foi por causa do silicone? Sim, porque o silicone, eu nunca tinha tido... Vamos lá, peraí, uma coisa interessante. Você pode falar assim, como é que você sabe que isso foi de silicone? Como é que uma mulher pode identificar que o que ela está vivendo, o que ela está passando de saúde, é por causa do silicone? A gente tem que olhar para a gente mesma antes do silicone, como era a nossa saúde, entendi. E depois com o silicone. Então, eu nunca tive isso na minha vida. Nunca tive. E aí, com o silicone, isso apareceu. E depois que eu tirei o silicone, nunca mais apareceu de novo. Entende? Então, é assim que a gente vai observando. É uma questão de muito autoconhecimento que eu fui observando e vendo. Olha, acredito que seja pelo silicone. Então, eu não posso chegar aqui e dizer para você, não, Léo, é certeza que é o silicone. Mas, para mim... Mas afetou várias coisas, né? Então, o meu grau de óculos aumentou. Eu tive esse problema com mastite. Tive problema de perda de memória. Pois é, você perdeu memória. Sim, eu conto muito esse episódio. Que eu cheguei em casa e esqueci que tinha filho. Voltei do trabalho. Gente... Eu esqueci completamente que eu tinha um filho. E geralmente eu saía do trabalho meio-dia, buscava ele na creche. Eu esqueci. Mas tu esqueceu de buscar na creche? Não. Ou você esqueceu que tinha um filho? Que tinha um filho. Eita, é sério isso? Eu esqueci que eu tinha um filho. É um esquecimento pesado, né? Muito pesado. Então, eu cheguei em casa, me sentei, tirei o sapato e olhei pra frente e vi um brinquedo. Aí eu... Meu Deus! Aí veio tudo na hora. Eu tenho um filho, eu tenho que buscar ele na creche. Por um segundo eu esqueci. Sim. Já também, dirigindo, já esqueci quem eu era, o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. Nossa Senhora. Na avenida do aeroporto, aí me deu um branco. E aquela avenida já é uma avenida muito movimentada, né? E vem carros passando rápido e eu lá, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu sabendo que eu não sou uma pessoa de memória tão ruim assim. Minha memória é meio falha, mas não essa coisa louca que eu, na sala de aula, dando aula, falando sobre o modernismo. Como é o mesmo nome, gente, daquele autor? Aquele lá. E os meninos achando, os alunos achando que eu estava querendo testar o conhecimento deles. Mas não, eu não conseguia dizer. Ou eu tinha palavras que eu falava atrapalhado. Eu trocava sílabas. E eu não sou uma pessoa assim. Sim, claro. Sou muito bem articulada, consigo falar muito bem as palavras. E eu comecei a ter esses episódios com 3, 4 anos que eu tinha colocado silicone. Jamais associaria ao silicone se eu não soubesse que era um dos sintomas. Então, eu fui desenvolvendo isso. Tive também problemas relacionados ao trato ginecologicamente falando, né? Assim. Então, eu tive secura. Entendi. Tive problema libido deve ter caído, né? Libido caiu, sem dúvida, que eu só me dei conta que a libido tinha caído depois que eu tirei o silicone e a libido fez assim. Oi, eu tô aqui, ó. Tamo aí, né? Oh, você lembra que eu existo? Simbora. Bora, tô aqui. Aí eu, nossa, amiga, que bom, hein, que você voltou. Que bom te rever, né? Pois é, então... E vários policísticos e várias coisas. Algumas mulheres, hoje mesmo eu postei nos stories que algumas mulheres relatam infertilidade, tentam engravidar, não conseguem, por anos tendo silicone, tira o silicone e engravida. Parece que é mágica. Tirou o silicone, 3 meses engravidou. Tirou o silicone, 2 meses engravidou. Porque o corpo ele começa a responder sem aquele corpo estranho dentro.